Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, vamos dar retomada às nossas aulas de língua portuguesa. Em Cada Casa Uma Escola, projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, né, através da Secretaria Municipal de Educação, onde especificamente nós levamos educação para vocês nesse período de pandemia, tá? Eu sou o professor Valdo Peixoto, de língua portuguesa. A gente já passou de toda a sintaxe, já passou de toda a fonética. Estamos aqui no campo morfológico da coisa, trabalhando a área textual, tá? E essa área textual, ela tá ligada diretamente também com as aulas da professora Maria Moraes, que vocês estão acompanhando aí com muita competência, as aulas dela de gêneros textuais, tá? Eu vou retomar a aula anterior, tá bom? Na verdade, as aulas anteriores que tratam especificamente, está aqui para vocês no monitor, dos elementos básicos da comunicação e das funções da linguagem, tá? Eu fiz toda uma didatização do que são esses elementos da comunicação, criados pelo Roman Jacobson. Trouxe para vocês um desenho bem didático para vocês entenderem, porque embora o conteúdo seja tranquilo, mas ele é complicado na forma em que aparece em forma de questões, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui que todo texto que é produzido na língua tem uma intenção. Se a gente manda um WhatsApp para alguém, a gente tem uma intenção. Se a gente escreve uma carta, uma receita, uma bula, se a gente faz um desenho, uma pintura, se a gente veste uma camisa de qualquer banda, de qualquer série, a gente tem uma intenção, tá certo? Então preste atenção nisso, todo texto tem uma intenção. E para ocorrer comunicação com esses textos, nós precisamos dos 6 elementos que eu apresentei para vocês na nossa primeira aula de elementos, né? O emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o contexto e o feedback, né, o retorno dessa comunicação. E a gente não pode esquecer, obviamente, da língua, tá? A língua, independente de qual seja ela, precisa haver uma língua. No nosso caso aqui, eu trouxe para vocês uma situação comunicacional, né, do Ítalo, né, enviando uma carta em língua portuguesa para a namorada dele. E eu também estou falando aqui para vocês que eu utilizo esse espaço, o corpo, a televisão para me comunicar, tá bom? E também falei para vocês que esses seis elementos da comunicação, eles levam a criar 6 funções da linguagem. Por que eu preciso falar isso para vocês? Questão do IFMA de 2017, eles trouxeram uma questão pedindo que o aluno fizesse uma analogia entre o elemento da comunicação e a função. Se tu não sabe quais são os 6 elementos, tu não vai saber quais serão as 6 funções da linguagem, tá? Mais importante que isso é saber identificá-las, tá ok? Então, nós trabalhamos a emotiva, e eu trouxe para vocês na emotiva a questão da palavra-chave principal. É focada no eu, é quando a gente escreve um texto em primeira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Eu trouxe para vocês a função conativa, que é aquela função destinada a quem lê, aquela função destinada a quem convence, né? A quem ordena, a quem sugere, tá ok? É aquela função da linguagem destinada ao tu, né? A quem está lendo a mensagem. E eu trouxe para vocês também a função referencial. E eu disse para vocês que é a linguagem objetiva, né, da comunicação. Aqui, por exemplo, nós estamos numa televisão e essa televisão tem jornais. E esses jornais, eles procuram utilizar a linguagem objetiva para informar. Essa linguagem objetiva da informação, o jornal aqui, a TV Rosário, os programas dessa TV, utilizam a função referencial da linguagem, tá? Ainda que, por exemplo, aconteça um pouco de subjetividade com os seus âncoras, repórteres, né, e apresentadores, tá bom? Então, a função referencial é a função da comunicação, da informação, tá? Eu trouxe isso para vocês. E eu também mostrei de todas essas 3 funções, como é que elas aparecem. Função emotiva, aparece nos textos literários, biografias. Função conativa, aparece nas propagandas, propaganda religiosa, propaganda midiática, discursiva, né? Aparece nos textos jurídicos, tá ok? E a função referencial, professor, eu falei para vocês, nas revistas científicas, nos jornais, nas tomadas, nas reportagens, tá bom? E agora, gente, para a gente encerrar esse conteúdo específico de funções da linguagem, eu vou trazer as 3 funções que faltam, tá? Nós vamos trabalhar com a primeira, foca aqui, por favor, a função metalinguística, tá? Função metalinguística. Essa função aqui, gente, eu como professor, né, e talvez seja muito fácil falar isso, para mim ela é a mais fácil de se identificar. Qualquer prova nessa língua que eu veja e a questão peça que eu identifique, função metalinguística, eu consigo identificar claramente, tanto no ponto da eliminação quanto da escolha, tá? Por quê? Porque a função metalinguística, ela vai trabalhar, gente, o texto dentro do texto.
tá bom? O texto dentro do texto. O que é isso? O que é falar disso, tá? E é muito importante, por favor, né, que você esqueça nesse momento que está assistindo aqui, as redes sociais, as conversas, os jogos, tá? Aquilo que não vai interessar para você em relação à aprendizagem. Foca nesses 30 minutinhos de aula, tá? E procura fazer questões, tá bom? Porque senão nós estaremos fadados ao fracasso, tá? Principalmente no conhecimento desse aqui, que toda prova de concurso, de seletivo, vestibular está caindo, tá? Às vezes as pessoas nem sabem que isso aqui é um conteúdo que cai, mas sempre está caindo, tá bom? A função metalinguística, gente, o elemento da comunicação dela é o código, tá? É o código. Vocês devem lembrar que eu trouxe para vocês os elementos. Um dos elementos era o código. Esse código era a língua, lembra? Eu falei que pode ser o braille, a libras, a língua portuguesa, né? A música, o corpo. Então o código linguístico se refere à língua. Esse elemento da comunicação vai gerar a função metalinguística. Esse meta, gente, é um radical grego que quer dizer dentro, né? Entre. Então é a língua dentro da língua. Como assim? Gente, existem textos que vêm ressaltar a eles mesmos. Existem textos que falam deles mesmos. Como é que isso acontece? Vou trazer um exemplo para vocês aqui, né? E eu citei para vocês que texto não é palavra escrita, tá? Texto é tudo que transmite comunicação, tá? Comunicação. Por exemplo, um jornal, o jornal que vocês assistem ao meio-dia, né, daqui da TV Rosário, esse jornal é texto, tá? Porque eles estão transmitindo comunicação multimodal, híbrida, através de som, de imagem, de palavras, da oralização, ok? Então, gente, vamos supor aqui, por exemplo, vamos lembrar aqui de um programa que fala de programas, né? A Rede Globo de televisão, por exemplo, eles têm um programa chamado, ou tinham, nem sei mais, né? Eu acho que estou por fora já das atualidades televisivas, porque eu não assisto mais. Mas eles tinham um programa chamado Vídeo Show. O Vídeo Show é um programa televisivo. Esse programa televisivo é um programa que vai falar de outros programas, tá? Que vai falar das coisas que tem na própria emissora. Então, gente, é um texto falando do próprio texto, tá certo? Quando você tem uma música que fala de música, você tem função metalinguística. Na poesia, meu Deus do céu, a poesia tem tanta poesia que fala do ato de fazer poesia, da poesia, do fazer poética, ou do poeta, né? Por exemplo, aquela poesia chamada Autopsicografia do Fernando Pessoa, que ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão bem que finge que é dor, a dor que deveras sente. Então, o Fernando Pessoa, que é um poeta, escreveu uma poesia falando do poeta. Então, toda vez que tem um poema falando do poema, o cinema falando do cinema, a música falando da música, a mídia falando da mídia, a palavra falando da palavra, né? Tem um poema do Drummond também chamado A Procura da Palavra. É interessante, né? É uma palavra que está falando de outras palavras. Tem um trecho que ele diz assim: penetra surdamente no reino das palavras. É lá que estão os textos que esperam ser escritos, né? Então, isso, gente, é função metalinguística. Por que eu digo que é muito fácil para mim? Porque basta você identificar. Eu estou lendo um poema, tá falando do poema, tá falando do poeta, é função metalinguística. Eu estou assistindo um filme, por exemplo, um filme que eu acho bem interessante. Eu já assisti faz um tempo, aquele filme Premonição, né? Acho que é o 2. O início do filme mostra um avião caindo e todos vão morrer, né? Só que quando chega bem na hora do avião cair, alguém diz stop, né? Para pausar a cena. Então, o filme mostra o quê? Uma gravação de um filme dentro do filme. Então, isso é função metalinguística. Isso acontece também no teatro, né? Tem uma peça de Hamlet, que é do Shakespeare, uma peça teatral que a gente está lendo, e dentro dessa peça teatral existe uma peça teatral, né? Quem conhece a história Hamlet do William Shakespeare deve saber do que eu estou falando. Isso também acontece na pintura. Por exemplo, nos autorretratos. Quem fazia muito isso? O Vincent van Gogh. Ele fazia muitos autorretratos. Ele pintava a si mesmo. Isso é função metalinguística. Então, gente, a função metalinguística ela serve para quê? Para resolver um entendimento linguístico da palavra em cima dela própria. Na verdade, eu vou deixar esse termo palavra. Eu vou falar texto, né? Porque tudo é texto, tá? Né? Então ele vai esclarecer elementos dele mesmo, não esqueça, tá? Dele mesmo. Quem assistiu, por exemplo, o programa de hoje aqui, agora há pouco, o De Olho na Cidade, acho que é isso, você viu no finalzinho do programa que o apresentador apresentou outra pessoa. Isso ali é função metalinguística. É o programa falando do programa, é o apresentador falando do outro apresentador. Essa é a função metalinguística da palavra. E eu acho que nas últimas 5 provas do IFE eu tive questões de funções da linguagem que caiu essa função metalinguística, e eu posso provar isso para vocês daqui a pouco,
quando eu falo daqui a pouco na aula da semana que vem, com as questões que nós iremos fazer, tá bom? Então, eu vou avançar um pouco aqui, nós vamos focar aqui no monitor para vocês entenderem. Um exemplo, por exemplo, de função metalinguística. O dicionário, gente. O que é o dicionário? É um livro de palavras que vai falar sobre as palavras, né? As palavras, o léxico, o verbete, né? Então, o dicionário não passa de um livro de palavras que vai falar de outras palavras, tá certo? O Marcelo D2, né, o rapper carioca, ele tem uma música chamada A Procura da Batida Perfeita. Então é um samba que vai falar do samba, né? E ele também tem uma música chamada A Maldição do Samba, né, que vai ser o samba falando do samba. Tem um outro samba muito famoso aí, né, que o pessoal diz, né, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Então, é um samba que fala do samba. Isso acontece também na música, tá ok? A função metalinguística, gente, ela acontece também no poema, no texto literário, tá? Não importa. Eu não vou delimitar isso somente à literatura, por quê? Porque aparece também nos textos midiáticos, tá certo? O que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu tiver o texto falando do próprio texto, e por favor, tira da tua mente, do teu coração, que texto é palavra, tá? Palavra escrita. Não é. Texto é tudo que transmite comunicação. Pode ser escrito, pode ser imagético, pode ser sonoro, pode ser visual, tá certo? Um espetáculo de dança, por favor, não passa de um espetáculo de texto, tá? Porque aquilo ali, a dança, ela é também uma expressão de comunicação, tá ok? Então, continuando, o que a gente vai precisar entender? Questão do IFMA, ele traz pra gente, especificamente, um texto, né? E ele pede para ti analisar qual é a função da linguagem. Vamos lá por eliminação. O texto está em primeira pessoa? Não, porque se estiver em primeira pessoa ele vai ser emotivo. O texto está em segunda pessoa? Não, porque se estiver em segunda pessoa ele vai ser conativo ou apelativo, né? O texto está usando a terceira pessoa ou a impessoalidade? Ele está servindo para informar, comunicar de maneira objetiva? Não, porque se tivesse ele seria função referencial ou denotativa. O texto está falando dele mesmo? Tá, professor? Então tu já anotou na tua agenda, no teu coração, não vai errar nenhuma questão nessa vida, que é função metalinguística. Função metalinguística ela é também chamada de metalinguagem, tá? Só pra gente trocar aí o nomezinho, tá ok? Beleza? Então, só pra gente encerrar, vou tentar aqui fazer a leitura pra vocês, talvez esteja pequena a letra aí, mas vamos focar aqui, né? Tem esse poema aqui do Cassiano Ricardo, que ele diz o seguinte: que é a poesia? Então, gente, você vê que é um poema que já vai começar falando do próprio poema, né? Aí ele diz: uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto, um homem que tem fome como qualquer outro homem. O que é isso, gente? É o texto poético falando do próprio poema. É o texto poético produzido por um poeta que fala do próprio poeta. Isso é função metalinguística. Eu nunca vou errar uma questão isso aqui, promete pra mim. Tu não pode errar esse tipo de questão nos seletivos que vierem aí à frente, porque é bem tranquilo, pessoal, tá? Você tem que lembrar, quando o texto falar dele mesmo, quando ele estiver se autorretratando, né, se autodemonstrando, você terá a função metalinguística, beleza? Então, eu não sei se dá de enxergar aqui, nós temos uma figura aqui, por exemplo, de um desenho, desenhando a própria mão. Isso é função metalinguística, né? Nós temos aqui uma tirinha, como os personagens de tirinhas fazem a barba. Então é uma tirinha que vai falar da própria tirinha, tá certo? Tudo isso vai cair função metalinguística, tá bom? Vamos para a próxima função da linguagem. Nós vamos falar agora da função fática, tá? A função fática que vai trabalhar agora o canal, tá? Qual é o elemento da comunicação da função fática? É o canal, beleza? Recapitulando, qual é o elemento da comunicação da emotiva? O emissor. Qual é o elemento do receptor? É a função conativa. Qual é o da função conativa? O receptor. Qual é o elemento da função referencial? É o contexto, né? O referente. Qual é o elemento da função metalinguística, professor? Nós vimos agora, que é o código. Nós vamos trabalhar agora a função fática da linguagem, a função da testagem da comunicação, que é trabalhado com o canal, tá certo? O canal de comunicação. Vou fazer a leitura e tentar destrinchar isso para vocês de maneira bem didática, né? A função fática ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou se ele está sendo compreendido pelas pessoas que o ouvem.
Por que isso, pessoal? Atenção. Eu falei para vocês que para existir comunicação completa, a gente precisa daqueles 6 elementos, de acordo com o Jacobson, né? Com Roman Jacobson. E também tem o 7º, né? Criado pelo Charles Sanders Peirce, que ele diz que tem o feedback, mas as provas não cobram resposta, tá? Não cobram feedback, tá? Por que a gente tem a função fática, que é o canal? Porque, gente, ninguém pode falar consigo mesmo. Né? Normalmente quando eu estou dando aula em salas regulares, principalmente as mulheres, né, elas falam: ah, professor, mas eu falo comigo sozinha. Aí eu digo: tá ok, mas tu responde pra ti mesma? Tem umas que dizem que responde, né? Aí eu digo: minha filha, tem que procurar um psiquiatra, né? Para falar contigo mesmo e responder pra ti mesma é uma coisa bem doida, né? Porque, gente, para existir comunicação, nós já vimos, tem que ter quem fala, quem ouve. Se tu fala, ouve e responde pra ti mesmo, a gente tem lapsos de loucura, que só Freud explica, né? Tem gente que fala com o cachorro e acha que o cachorro tá respondendo, né? Então, essa comunicação aí, ela vai ter ruídos, né? Ela vai ter ruídos. Deixando a brincadeira de lado, isso é importante. Por que eu falar disso? Porque, ok, você fala consigo mesmo, tem a resposta de si mesmo. Tá havendo comunicação, apesar de ser loucura, tá? Tá havendo comunicação. Então, a comunicação, ela só é completa se eu tiver o eu, o tu, o canal, o contexto, a mensagem e a língua, que é o código. O Peirce diz que tem que ter resposta também, né? Essa resposta eu concordo com ele, mas não aparece nas provas, então a gente não vai focar nisso, tá bom? E o que é o canal que gera a função fática, professor? É o seguinte, gente, é a função mais ridícula de todas. Ridícula por quê? Porque é mais fácil. Como é que eu identifico função fática da linguagem? Gente, não tem segredo. Uma prova do IFMA é uma prova que vem, né, com folhas e com textos, né? Prova escrita, a gente chama de prova escrita. Se tem prova escrita, só pode ter diálogos. Então eu vou puxar até aqui, né? Como é que acontece a função fática? Em que tipo de texto eu vou identificar a função fática da linguagem? Anota na tua agenda, anota no teu coração, que só vai ter função fática da linguagem se houver um diálogo, tá? Esse diálogo ele pode estar completo ou não. Então, por exemplo, num telefonema, como é que vai ser função fática da linguagem, professor? A partir do momento que a primeira pessoa fala alô, ou diz um oi, ou bom dia, tá certo? Os comunicadores de televisão, quando eles dão boa noite, bom dia, sei lá, a forma como eles iniciam a conversa, aquela primeira palavrinha que o emissor ele diz para o receptor já é função fática da linguagem. Igual eu fiz aqui com vocês, né? Quando eu disse: e aí, galerinha? Quando eu disse isso, eu já estou testando o canal. Se eu fiz a testagem do canal, vocês compreenderam? Eu tenho a função fática da linguagem, tá ok? Então, olha como acontece, né? Eu trouxe essas ilustrações aqui para vocês, né? Acontece especificamente com as interjeições, com os inícios de conversa, com os diálogos, tá? É a testagem do canal, gente. É o primeiro elemento da comunicação e também o último, né? Que pode ser um tchau, até logo, adeus, boa noite, até mais, até amanhã, né? Dependendo aí do teu grau de intimidade em relação aos pronomes de tratamento, tá? Em relação ao locutor e interlocutor, né? Então, por exemplo, quando uma menina bonita passa na rua e tem aqueles caras que fazem psiu, aquele psiu ali é um tipo de comunicação. Isso ali já denota a função fática, porque ele está tentando se comunicar, ainda que seja ridículo, tá certo? Então preste atenção na tua vida. A função fática da linguagem é a função do canal de comunicação, que estabelece uma comunicação, tá? É o alô, olá, o cruz credo, né? De qualquer forma, se há o início de comunicação, há a função fática, tá? Então, por que é muito fácil? Porque eu não vou precisar analisar poesia, eu não vou precisar analisar notícia de jornal, eu não vou precisar analisar pintura, eu vou só precisar analisar isso nas provas. Se tiver isso aqui, esses inícios de conversa, eu vou acertar. E eu nunca vi uma questão de concurso nenhum, e nem de IFMA militar, tudo que eu já fiz na minha vida, que caiu essa função. Porque é uma função tão fácil que eles não põem, né? Eles não são loucos. Eles põem o quê? Cai bastante a referencial, a metalinguística e a poética. Essas três pode ter certeza que sempre caem. Principalmente a referencial e a metalinguística, tá bom? Beleza? Então, toda vez que nós tivermos um diálogo ou um início de comunicação, será a função fática da linguagem. Por quê, professor? Porque o elemento da comunicação da função fática é o canal. E o canal é por onde ocorre a comunicação. Por onde ocorre a comunicação é o início dela e o final, né? Que não importa o meio, é só o início e o final, e isso já é função fática, beleza? Para a gente encerrar nossas aulas de funções da linguagem
e elementos da comunicação, nós vamos agora para a última função da linguagem, tá bom? A última função da linguagem, que é a função poética, tá? A função poética. Essa também eu considero muito fácil, gente, porque o nome já está dizendo onde é que a gente vai encontrar ela, né? A função poética, o elemento da comunicação dela é a mensagem, tá? É a mensagem. Metalinguística, fática e poética, as três que faltavam. Semana passada eu botei para vocês emissor, receptor e contexto, né? Então, metalinguística, fática e poética. Elemento da comunicação, a mensagem. Professor, onde eu encontro função poética? Vou logo dizer, depois eu digo o que é essa função. Gente, não tem para onde tu correr, meu amiguinho. Tu vai encontrar função poética na poesia, nos poemas ou na música. Onde eu encontro função poética, professor? Na poesia ou na música, tá bom? Tem um poema lá na prova do IFMA e o IFMA está perguntando qual é a função da linguagem. Hoje o professor disse que se tiver um poema já é função poética. Claro. Tem uma música lá do Gabriel Pensador, seja lá o que for, já botaram até a Anitta nas provas, já botaram até o Pablo, né? Nas provas do IFMA, há 2 anos botaram o Pablo Vittar. Se tiver aquilo ali, função poética, pode ter certeza. Professor, mas só vai ter função poética? Não, cara paga. Toma cuidado. Eu acabei de falar pra você agorinha. Por exemplo, Marcelo D2 tem uma música chamada A Procura da Batida Perfeita. A Procura da Batida Perfeita, que é uma música que vai falar de música, é função metalinguística. Mas como é música, também vai ser função poética. A prova do IFMA vai botar essas 2 funções lá. Mas a prova do IFMA pode perguntar pra ti: qual é a função predominante? Aí é bacana a questão. Uma música que fala da música e é uma música, então vai ser esses 2. Se o IFMA perguntar pra ti qual é o que predomina, acontece isso. Eu acho massa a função da linguagem por causa disso. Porque às vezes um texto tem 5 funções, mas ele te pergunta o que predomina mais. Nesse caso, gente, quando é uma música, o que vai predominar... no caso, se for uma música que fala de uma música, o que vai predominar é o código, tá? Se for só um poema, vai ser a poética. Se for um poema que fala do poema, metalinguística e poética. Se for um poema que fala do poema e ainda está em primeira pessoa, eu vou ter emotiva, poética, né? E metalinguística. Beleza? Tranquilo? Então, preste atenção nesse detalhezinho. Onde eu vou encontrar a função poética, professor, para encerrar a aula? Nos poemas, parceiro. Ou na música, tá? É uma preocupação com a estrutura da mensagem, enfatizada por meio das formas das palavras, da sonoridade. Forma da palavra a gente encontra onde? Poema, parceiro. Sonoridade, na música, na musicalidade dos versos, tá certo? Do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações de signo. É ressignificação, isso a gente encontra só nos poemas. Essa função é muito bacana, muito tranquila. É uma função comum em textos literários. E poema é o que na literatura? Né? Então não tem segredo. Olha aqui um trecho que eu amo na minha vida, que é Mar Português de Fernando Pessoa, que ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso. Ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além da dor, tem que ir além do bojador, tá? Então, isso aqui é um poema. Se é um poema, eu vou ter função poética, porque o foco está na mensagem, tá ok? Beleza? Tranquilo? Isso aqui também é um poema, a gente chama de poema concreto, né? Um poema concreto. É a palavra luxo várias vezes formando a palavra lixo. Isso é poesia concreta. Quem já estudou no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, concretismo brasileiro, vê isso aqui, tá certo? Então, gente, por quê? Aqui mais vale a forma da mensagem do que a própria mensagem, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tem poema na prova? Pode ter certeza que tem função poética. Vai ser a única função? Não, pode ser alguma das outras, mas ela vai predominar, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então aqui é um poema aqui do Camões, né? Aquele amor é fogo que assim se vê, não tem segredo, parceiro. Então, tranquilo. Eu fecho com essa última função da linguagem aqui, essas 2 aulas de funções da linguagem. Na verdade são 3, porque eu comecei com elementos da comunicação, a terceira aula dessa parte textual. Eu espero que na próxima aula, que serão de questões, vocês consigam acertar, tá bom? Valeu, galera!